Graça e paz, querido. Espero que você, bem como a sua família, estejam bem fisicamente e fortes no Espírito do Senhor. Como sempre, é um prazer e é motivo de grande alegria para mim estar aqui consigo para então compartilharmos da palavra de Deus que nos enche de esperança e vida neste dia. Por favor, abra então comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 95, e nós vamos ler apenas os versículos 6, 7 e 8, apesar de este ser um salmo curto. Salmo 95, versículos de 6 a 8. Diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Até aqui, queridos. Se você investir aí um tempo lendo todo este salmo, todo o seu capítulo, você vai observar que este é um salmo que começa com um convite e termina com uma exortação. E em seus primeiros 7 versículos, o salmista apresenta então alguns atributos de Deus e nos convida a adorar este Senhor que é o rochedo da nossa salvação, que é o Deus supremo, que é o Rei, o grande Rei, o Criador de todas as coisas que as governa, portanto é soberano sobre elas, e também o nosso pastor. E todas estas verdades aqui citadas, imutáveis a respeito de Deus, a quem nós somos convidados a adorar, revelam, queridos, que ele não é qualquer Deus. Como você pode verificar até mesmo no versículo de número 3, que diz que o Senhor está acima de todos os deuses. Observe comigo que aqui no versículo número 6, que nós lemos juntos, este convite gracioso, ele inclui 3 ações. E a primeira delas é adorar. Ele fala, vinde e adoremos. Adorar, querido, é prestar culto ao Senhor, adorando por tudo quanto Ele é. Esta ação ainda inclui amar a Deus de modo intenso e sincero. A segunda delas, ele diz assim, e prostremo-nos, ou seja, a segunda ação é prostrar-se, assumir uma postura de solicitude, ou seja, se oferecer prontamente a Deus. Prostrar-se também pode ser o cuidado zeloso e humilde de quem pretende fazer algo para o Senhor. Veja que o salmista ainda segue com o seu convite dizendo, ajoelhemo-nos, né? E essa terceira ação de ajoelhar-se está claramente uma postura de súplica. Enfim, queridos, se você prestar bem atenção a estas 3 ações, adorar, prostrar e ajoelhar-se tem o significado de reverência. E eu e você, então, somos convidados a reverenciar este que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Criador, o qual também nos salvou e ainda nos predestinou para louvor da sua glória, como diz a sua palavra. Mas a partir aqui do versículo 7, como nós vimos no seu final, fica claro que este Rei e Senhor só pode ser servido e adorado por aqueles que o fazem em espírito e em verdade. E quem são estes, então? São as ovelhas que obedientemente respondem ao chamado do seu bom pastor. Um povo que não se deixa levar pelo engano do seu coração, pois este é um povo que ouve a Deus, conhece e segue a voz do seu pastor Jesus. Veja comigo que aqui no final do versículo 7, o salmista diz, hoje, se ouvirdes a sua voz. Outra tradução vai dizer que quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor.
Querido, ouvir a Deus é imprescindível para todo cristão. É necessário a mim e a você. Quando nós não ouvimos a Deus, o nosso coração se endurece, como alerta o salmista. E um coração endurecido, ele murmura, questiona, tenta a Deus e por fim o nega. Quando não ouvimos a Deus, ficamos andando em círculos, como o povo de Israel, só que agora andando em torno do nosso próprio umbigo, e perdemos a oportunidade, queridos, de sermos cuidados e tratados pelo nosso bom pastor. É justamente contra este mal que é feita esta exortação bíblica aqui, que o salmista nos adverte. Quando nós lemos esse texto, fica muito fresco na minha memória a passagem do livro de Apocalipse, em que as mensagens endereçadas às 7 igrejas neste livro, no final de cada uma das suas cartas, nós podemos ler a mesma frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você pode conferir isso lá no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Querido, eu e você precisamos dispor tudo o que temos para ouvir a voz do Espírito de Deus, que nos exorta, nos ama, ensina, consola e nos move para então encontrar o nosso propósito de existir e viver em adorar a este que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando nós falamos em dispor tudo, queridos, o que temos, isso inclui dedicar um tempo exclusivo na presença do Senhor, buscando ouvir a Ele, por meio da leitura bíblica, por meio de orações. E aqui, querido, eu quero dizer algo muito importante. Esse tempo exclusivo não se trata de quantidade, mas sim de qualidade. Se vão ser 5 minutos ou 1 hora do seu dia, isso é entre você e Deus, em secreto, lá no seu quarto. Querido, o importante é que você e eu possamos investir tempo buscando ouvir a voz do Senhor, conhecer a voz desse nosso bom pastor. Dispor tudo ainda inclui não só o nosso ouvido, como o nosso corpo, mas também o nosso coração, o nosso espírito, ou seja, inclui tudo o que somos e o que temos pela graça do próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, a minha oração é para que você não deixe de ouvir hoje a voz do Senhor. Aceite o seu doce convite e adore ao único que é digno de receber toda a glória, a honra e poder. Prostre-se, ajoelhe-se voluntariamente diante do Senhor. Reverencie a este que é o Rei da glória. Que você e a sua família tenham um lindo dia andando com Cristo e o adorando.